Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje vamos conversar sobre barcos elétricos, lanchas ou barcos maiores cuja propulsão principal seja um motor elétrico. Bom, no vídeo anterior a gente pegou, fez uma comparação entre um motor a combustão, motor diesel usado em embarcações. Nós comparamos com um equivalente elétrico, Nós procuramos um elétrico que tivesse as especificações muito próximas. Vimos o consumo desse motor e aí, uma vez escolhido o motor que desse um rendimento semelhante ao nosso motor a diesel, a gente procurou saber quantas placas solares seriam necessárias para suprir a energia desse motor. E aí a gente viu que eram mais de 300 placas. Isso apenas para suprir a necessidade direta desse motor. Não levamos em conta aqui a quantidade de energia extra que a gente deveria ter pelas placas solares para armazenar energia nas baterias. Então, na prática, seria bem mais do que 300 placas solares. O que, fica inviável. Que barco vai caber mais de 300 placas, 2,20 metros por 1,10, que são placas grandes, Bom, se a gente fizer uma comparação direta em termos de especificações, a gente encontra motor elétrico que tem o mesmo rendimento, de um motor a diesel, de um motor a explosão. O problema é a gente descobrir uma forma de fornecer energia tão grande que esse motor elétrico precisa, E no dia de hoje já existem fabricantes vendendo barco assim. Então, o que os caras fizeram? Qual foi o milagre que eles fizeram, Então, vamos ver isso aqui, vamos estudar um pouquinho essa questão aqui no vídeo de hoje. Vamos lá. Bom, peguei um exemplo, peguei um barco de 33 pés, peguei da Green Line Yachts. Ele, segundo esse fabricante, você pode comprar qualquer barco deles, vai vir em 3 versões. Ou você escolhe um barco que seja 100% diesel, sim, se você quiser, você pode, Ou um barco que seja diesel e elétrico ao mesmo tempo. Eles chamam esse modelo de modelo híbrido, barco híbrido. Nesse caso aqui, assim, ou está funcionando o motor elétrico para empurrar o barco, ou o motor diesel, não os dois simultaneamente, tá bom? E eles também vendem a opção, se você quiser um barco só elétrico, 100% elétrico, tá certo? Como se não bastasse eles venderem barcos com motorização elétrica, eles dão 2 opções de barco elétrico para você, Então vamos ver qual foi a sacada, qual foi a saída que eles deram, Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz para entender essa coisa toda foi o seguinte: eu peguei uma tabela e comparei um barco que é 100% diesel deles, esse modelo de 33 pés, com um barco híbrido e com um barco 100% elétrico. Vamos ver se há alguma diferença, tá certo? Bom, eles usam no diesel um motor Yanmar 250 HPs, que consegue empurrar esse barco numa velocidade máxima de 18 nós, e eles têm uma autonomia lá de 500 litros. Ok, beleza? E no modelo híbrido, quais seriam as especificações? Bom, eles já usam um motor Volvo, não sei porque eles mudaram para o Volvo, É um modelo standard, quer dizer que você pode até ter algumas alterações, mas a princípio é um motor Volvo, 220 HPs, tá? A velocidade máxima que esse motor consegue empurrar esse barco também, 18 nós e 500 litros de autonomia. Até aí, não mudou muita coisa, E quando a pessoa comutar para a versão elétrica, quais seriam a situação? Qual seria a situação, o cenário, Bom, o fabricante do motor elétrico eu não encontrei lá no site deles. Possivelmente seja o mesmo fabricante do barco 100% elétrico, porque esse fabricante eles falam. Mas vamos lá, eles têm um motor elétrico. E qual seria a potência? Eles falam que a potência é de 14.000 watts, ou seja, 18 HPs. Veja, 18 HPs. Quer dizer que na hora que você comuta do motor diesel para o elétrico, você pula de 220 HPs para um motorzinho de 18 HPs. Você já vê a situação. Como é que fica essa coisa toda? Tá, mas que velocidade esse motor consegue empurrar o barco? Eles falam que a velocidade máxima é de 6 nós e meio. Veja, você é quase um veleiro.
Na realidade, há veleiros mais rápidos do que isso, tá certo? E qual seria a autonomia? Bom, a autonomia é 20 milhas náuticas se você ainda abaixar para 5 nós. Ai, na nossa realidade de Brasil, vamos dizer assim, na nossa cultura, é muita diferença, tá certo? Na hora que você está no diesel, com um motorzão de 220 HPs, 18 nós. 18 nós já é até pouco, né? Mas vamos considerar 18 nós. E você, quando comuta para o motor elétrico, você tem que navegar no máximo a 6 nós e meio. E se abaixar para 5, é aí que você consegue ter 20 milhas náuticas. Né? É bem diferente, né? É, é bem diferente. Será que vale a pena, né? Então a gente vai entrar em alguns detalhes aqui. Bom, e o modelo 100% elétrico muda alguma coisa? Olha, primeira coisa, o fabricante é um Torqeedo, é um motor Torqeedo, que é um fabricante que faz vários motores elétricos. Alguns motores são bem legais mesmo. Consegue levar o barco a velocidades maiores, né? Bom, eles escolheram um Torqeedo agora de 50 mil watts. Tá certo? É um motor bem mais potente do que o motor elétrico anterior. Mesmo assim, dá 67 HPs. Né? Não chega nem perto dos 220 do motor a diesel que tinha ali. Né? Tá, é um pouco melhor, né? Mas não sei se ajuda muito, né? Tá, e a velocidade? Qual é a velocidade que esse motor consegue fazer? 11 nós de velocidade máxima. Bom, já melhorou um pouco, tá? Talvez aqui você não perca mais para todos os veleiros, tá? Só para alguns. Só para alguns. Mas tudo bem, vai lá. E a autonomia? Bom, 30 milhas náuticas a 7 nós, um pouco melhor, né? Mas você tá vendo que tem um asterisco ali? É porque eles falam que se você usar um gerador de 4 kVA, essa autonomia passa para 75 milhas náuticas, né? Já ajuda bastante. Mais do que dobra a autonomia dele ali, tá? Bom, este é o cenário de um barco de 33 pés desse fabricante que vende um barco a diesel, um híbrido e um 100% elétrico, né? Será que isso vale a pena pra gente, né? Uma coisa a se pensar. Agora tem umas... Vamos dar uma olhada numa coisinha aqui. Olha, ele fala no modelo híbrido, que é um motor elétrico 14 mil watts, ok, 18 HPs, tudo bem que a gente acha 18 HPs muito pouco, 6 nós e meio muito pouco mesmo, tá, 6 nós e meio para ser velocidade máxima de um barco que, vamos dizer, que está na categoria de lancha, de trawler, o que for, né, trawler a gente até aceitaria, né, mas numa categoria de lancha difícil, né, vamos lá. Tudo bem, vamos supor que a gente consiga lidar com essa situação aí. Ok. Quantas placas solares a gente precisaria para esse motorzinho aí? Vamos lá. Bom, a gente pega a potência do motor, 14 mil watts. A gente está trabalhando com uma placa de 550 watts. Quantas placas dariam? 25 placas. Mesmo assim, 25 é um número muito grande. Como é que eu vou colocar no meu barco, um barco de 33 pés, 25 placas de 2,20 metros por 1,10 m? É meio difícil isso aí, meio difícil, né? Então, como que os caras fizeram, né? Da onde vem a energia para esse motor aí, tá certo? E no motor 100% elétrico ainda seria um motor de 50 mil watts, eu precisaria muito mais placas. Como que os caras fizeram para um barquinho de 30... Um barquinho, né? Com todo respeito, né? Mas com um barco de 33 pés. Bom, vamos dar uma olhada na proposta desse fabricante. É interessante, algumas coisas são interessantes, né? O modelo híbrido, como é que funciona assim? Bom, a gente tem lá o barco, tem só um parênteses aqui, né? Eu sei, esse desenho não é de um barco de 33 pés, tá bom? É só para ilustrar aqui. Tá, então você tem o seu eixo, o seu hélice. Aí, acoplado a esse eixo, você vai ter um motor elétrico, no caso ali do modelo híbrido, 18 HPs. Veja que esse motor, ele vai funcionar ora como a propulsão do principal do barco, mas dependendo da situação, ele vai ser um gerador. Você já vai entender como é que isso funciona aqui um pouquinho mais para frente. Bom, é modelo híbrido, certo? Então ele tem um motor diesel também. Então, acoplado a esse motor, tem um motor diesel, 250 HPs. Ok. Então, aqui a gente fica escolhendo, a gente comuta entre o motor diesel, quando eu estiver no diesel, o motor elétrico vai funcionar como gerador, como se fosse um alternador de carro, tá certo?
E quando eu estiver no modo elétrico, o motor diesel está desligado, ele não estaria operante. Ok, nós teríamos também um banco de baterias, eles usam baterias de lítio, isso é bem legal porque são baterias mais leves, têm uma vida útil maior, carregam mais rápido, né? Mas são mais caras também, né? Mas são baterias bem legais mesmo. Eles têm um controlador de carga, até aí, normal, né? Agora, quem que alimentaria essas baterias? Bom, eles têm um sistema de painéis solares. No caso desse modelo de 33 pés, eles têm menos de 2.000 watts de placas solares, eles têm cerca de 1.800 watts de placa solar, tá certo? E além desse sistema fotovoltaico, o próprio motor elétrico ele vai funcionar como um carregador dessas baterias quando o barco estiver no modo diesel. Tá certo? Agora, acabou aí? Não, tem a parte dos eletrodomésticos, dentro do barco, né? Eles usam um inversor, e aí sim, esse inversor vai converter a energia contínua em corrente alternada para você ligar a geladeira, a televisão, tudo que você tiver dentro do barco, né? Aí vem uma pergunta, peraí, nesse modelo, o motor elétrico 18 HPs, ok, a gente sabe 14.000 watts. Da onde que viria a energia elétrica desse motor? Bom, só quando ele estiver em funcionamento, ele não é gerador, então ele vai estar consumindo, né? Então a energia tem que vir de algum lugar. No caso, viria das próprias baterias e dos painéis solares, tá? Mas espera aí, eu tenho menos de 2.000 watts de painel solar. Como que eu vou suprir um motor de 14.000 watts? Não tem condição. Não tem condição mesmo. Na prática, vem das baterias, né? Então, o que acontece é que a gente teria que... Quer dizer, esses 2.000 das placas solares, male daria para segurar a casinha, os eletrodomésticos do barco. Tá? Depois eu explico por que male, tá bom? Mas, de forma simples aqui, os painéis solares, basicamente, seria só para segurar a parte elétrica da casinha, dos eletrodomésticos do barco. Agora... um motor em si teria que vir das baterias. Então, a gente teria que sair da marina com essas baterias carregadas, usar até onde der, e depois teria que comutar para o motor diesel. Aí sim, uma vez o motor diesel funcionando, ele começaria a carregar o banco de baterias. Tá bom? Vamos dar uma olhada no modelo 100% elétrico, como seria? Muda alguma coisa? Vamos lá. Primeira coisa é que some a figura do motor diesel, certo? Tá vendo o motor diesel aí? Não, ele não aparece. Não existe um motor diesel para mover o eixo do hélice ali. O eixo e o hélice, tá certo? Então eles têm um motor elétrico, mas eles colocaram um motor elétrico mais potente, de 50.000 watts. Ok, tá. No modelo anterior, suprir energia de um motor mais fraquinho, de 14.000 watts. Já foi difícil. Como é que a gente vai suprir um motor que consome bem mais, 50.000 watts? Bom, nesse momento entra a figura de um pequeno gerador. É aqui que o gerador passa a ajudar a carregar as baterias, uma vez que a gente já sabe que os painéis solares não vão dar conta disso. Tá certo? E aí a autonomia do barco cresce bastante usando esse gerador aí, tá certo? Vamos fazer algumas conclusões, um resumo dessa história toda, o que a gente pode aferir disso tudo. Vamos lá, primeira coisa, barco elétrico é possível. Tanto é possível que já está à venda, né? Já é muitas pessoas, já existem barcos que se quiser pode comprar, mas e outras empresas estão evoluindo e desenvolvendo todo esse sistema. Então o que existe e é motor mesmo, e o barco anda por meio de um motor elétrico, tá? Então beleza, isso existe. Agora, algumas considerações sobre isso, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, a autonomia e a velocidade são consideravelmente menores, né? Veja, esse modelo aqui que a gente conversou 33 pés, tem que navegar a 5 nós. Não é uma coisa que quem compra uma lancha vai, sabe,
vai ser muito difícil lidar com isso. 5 nós, meu, qualquer veleiro passa da gente vai ter que usar o remo para alcançar os caras. Assim, não que isso seja uma competição, né? Mas não é algo que a gente está acostumado. Né? Uma velocidade tão baixa. Velocidade máxima 6 nós e meio. Velocidade máxima 6 nós e meio é bem difícil, tá bom? E a autonomia é uma autonomia bem pequena, logo a gente tem que carregar, tem que dar um jeito de carregar as baterias. Então tem que ficar, se for no híbrido, toda hora tem que ficar comutando pro diesel. Se for no 100% elétrico, toda hora eu tenho que estar com o gerador lá ligado no máximo, e andando bem devagarinho e, sabe, e mesmo assim, logo preciso carregar essas baterias, porque o consumo do motor elétrico é muito alto. Então, autonomia e velocidade são muito baixos. Tem que ver se a gente aguenta um negócio desse, ou se a gente não aguenta bem a palavra, se a gente topa, né, viver numa situação dessa. Outra coisa, os painéis solares não vão suprir o motor. É uma ilusão a gente olhar para uma lancha com uns painéis solares em cima, por mais painéis que tenha, achar que esses painéis vão segurar o consumo do motor elétrico. Né? A energia, esses painéis são para casa, são para coisas menores, para consumos pequenos, tá certo? Porque caso a gente queira que o motor elétrico seja suprido pelos painéis, precisaria de um número muito grande, mas muito grande, a ponto de nem caber no barco, tá certo? Bom, outra coisa é que os geradores vão continuar sendo necessários. Nesses dois modelos aqui, tanto no modelo híbrido quanto no modelo 100% elétrico, a gente tinha gerador. Fosse o motor elétrico funcionando como gerador, fosse num gerador específico para carregar as baterias só. Né? Então, a gente tem hoje gerador no motor a diesel. Né? Se eu puser no motor elétrico, eu vou continuar tendo a necessidade de ter geradores. E aí, será que vale a pena? Bom, por último eu queria falar o seguinte, olha, o barco elétrico é aceitar um universo muito diferente. A gente precisaria virar uma chave na nossa cabeça, sabe? E entrar num outro contexto, sabe? Um contexto de consumo dentro da casa muito reduzido, sabe? É o contexto, por exemplo, do pessoal de veleiro, né? Eles já entram no barco sabendo que tem umas 2, 3 placas solares lá e eles têm que se virar com aquilo. Então eles não têm 3 geladeiras no barco, sabe? Que é muito comum na lancha. 2 geladeiras, 3. Né? Eles não têm fogão de indução, eles não têm micro-ondas, não tem ar-condicionado. Os veleiros que têm ar-condicionado, eles só ligam na marina. Porque as placas solares não vão aguentar aquilo lá, tá certo? Eu posso ter um banco enorme de baterias, até pode, mas vai ter que carregar na marina de novo, porque poucas placas solares não vão segurar o carregamento de um banco muito grande de baterias. Enfim, é mudar uma chave na cabeça. Será que vale a pena? Você toparia andar a 5 nós na sua lancha? Por causa do motor elétrico? 6 nós no máximo, assim? 6 nós e meio? Não sei, né? Não sei. Faz o seguinte, você não quer deixar nos comentários aquilo que você acha? Será que você tem um perfil de andar com o barco mais devagar? Ter um consumo bem comedido da parte elétrica para poder ter o barco elétrico? Né? Às vezes você tem esse perfil. Ou você tem a ideia, se a gente usar o barco assim assado, pode fazer sentido. Então, acho que a sua participação é muito legal aqui, tá bom? Deixa nos comentários se a sua opinião sobre esse contexto que a gente está vivendo aqui agora, tá certo? E já falando nisso, quero convidar você a participar do nosso grupo, tá? A gente tem um grupo no Telegram, no Instagram, no Element, só sobre elétrica de motorhomes e barcos. A sua participação lá seria bem legal. Principalmente se você curte esse tema de elétrica, de sistema fotovoltaico, de barco híbrido. Então, eu acho que o seu comentário, a sua participação pode ajudar bastante, tá bom? Então, você é muito, muito bem-vindo. A gente tem também um canal sobre vida náutica, né? Aí, no caso, não é mais sobre elétrica, aí a gente conta as histórias da nossa família, porque a gente mora num barco, né? E a gente também conta algumas histórias lá, tá? Se você achou que esse vídeo ajudou, fez alguma
ajudou alguma coisa, fez algum sentido para você, então deixa o seu like, compartilhe com alguém, deixe o seu comentário, participe lá do nosso grupo no Telegram. E eu espero você no próximo vídeo, vai ser bem legal. A gente ainda vai continuar esse assunto do barco elétrico, tá bom? Vai ser bem legal. Espero você lá. É isso aí.